Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Paquetá, infeliz na Inglaterra. Mengão avalia Juninho Capixaba. Árabes falam de Tite para substituir JJ. E altitude tirará jogadores do Flamengo da viagem a Quito. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Meu amigo, sua inscrição no canal é muito importante para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui em Portugal, né? Esse aqui é um canal português que fala sobre o Flamengo, né? Tem 142 mil inscritos com a sua ajuda, ou perto de 142 mil inscritos, e eu preciso muito da sua ajuda para que você se inscreva no canal, para quem sabe um dia, o canal Flamenguista em Portugal, que é um canal humilde, simples, de uma pessoa só, que possa aí, quem sabe, dentro da casa dos portugueses, bater em número de inscritos dos canais oficiais dos clubes portugueses. Então, se você é rubro-negro, mesmo que você não goste muito do meu trabalho, não tem problema, se inscreva no canal e acione o sininho, caso você goste, para você receber notificações sobre os vídeos e lives diários, trazendo notícias que vêm do exterior, falando do Flamengo. Notícias que muitas vezes você não tem acesso aí e você acaba sabendo só aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo, se inscreva no canal e acione o sininho. Hoje tem Flamengo e Vasco, vou falar do jogo mais tarde na live, fique ligado aí no canal. Queria falar o seguinte, já estou preocupado, já estou visando o jogo com a LDU, meus amigos. E é isso aí, a altitude pode barrar alguns jogadores do Flamengo para esse jogo, como o Alan e o Dela Cruz, é isso mesmo, meus amigos. O Flamengo enfrentará o Vasco nesse sábado, e eu já digo, né, fica mais perto aí de Alan e De La Cruz serem titulares no time do Flamengo e o Pulgar ser preservado, né? O motivo é a altitude, né? Um dos atletas fora do jogo é Alan, volante, possui uma condição chamada traços falcêmicos, requer um cuidado para a prática de atividades físicas em lugares de ar rarefeito, por a menor quantidade de oxigênio transportado no sangue de uma pessoa normal. A condição não impede Alan de jogar futebol, mas causa efeitos como desidratação, hipertermia, acidose, desequilíbrio no nível do ácido no sangue. É uma alteração regionalizada de oxigenação do sangue. Em altitudes elevadas, os efeitos são potencializados. Como forma de prevenção, o Flamengo não levará o jogador a Quito. A altitude de 2.850 metros e quilômetros não é considerada das piores, mas, como prevenção, o Alan não vai para o jogo. Outro atleta que pode desfalcar o time em Quito é De La Cruz, recentemente cortado da seleção uruguaia, que iria enfrentar a Bolívia em Ao Alto, 4.090 metros acima do nível do mar. O jogador do Flamengo acabou não acompanhando o time uruguaio, em função de ter sentido muito mal-estar quando esteve pelo Flamengo na altitude. Ou seja, a decisão de relacionar ou não De La Cruz para a partida contra a LDU será da comissão técnica, mas Felipe Luiz levará em conta a opinião dos médicos e fisiologistas. A tendência é que os profissionais recomendem que o uruguaio não viaje. Ou seja, o De La Cruz nós já estamos falando de um titular, né, que pode não viajar, e aí, obviamente, jogos na altitude, o Flamengo fica dependendo também da questão médica. A questão médica e física acaba sendo bastante levada em conta nessa situação. Meus amigos, vamos falar um pouquinho agora de seleção brasileira, mas eu vou falar de seleção brasileira porque a gente tem aí dois treinadores que passaram pelo Flamengo, um com sucesso, outro nem tanto, envolvido nessa notícia. Al Hilal negocia com o brasileiro Tite para suceder Jorge Jesus.
Vamos lá para a Arábia, notícia da Arábia. A direção do clube saudita Al Hilal, comandada por Fahim bin Nefel, iniciou negociações com o técnico brasileiro Adenor Leonardo Bate Otite para assumir a liderança do time principal, sucedendo ao português Jorge Jesus, que tem dias contados frente da comissão técnica, diante da queda de rendimento e resultados, além da insatisfação da torcida com a sua permanência. Apesar da recente vitória do time de 3-0 sobre o Al-Khaif na 28ª rodada da Liga Saudita, que acabou diminuindo a diferença para o Al-Ittihad para 4 pontos, isso não é suficiente para mudar a crença da diretoria na necessidade da contratação de um treinador para a próxima temporada. Ou seja, meus amigos, o Tite, essa dança de técnicos aí, né? O Corinthians querendo o Tite, né? O Tite sendo sondado pelo Santos também, ele disse não. Pode ser que seja em função aí da sua negociação com o Al Hilal. Quem sabe aí o Tite consegue a sua experiência internacional como treinador que ele tanto deseja, né? Tomara aí que ele seja feliz por lá. JJ livre no mercado. Obviamente, né, o Felipe não deve sair agora e a nossa torcida para que ele fique 1, 2 anos, mas quem sabe num futuro muito distante o JJ possa voltar a vestir o manto sagrado rubro-negro. E diz aí, meus amigos, fica feliz com o Tite lá na Arábia? Né? Um dia, só se o Felipe Luiz não puder mais treinar o Flamengo, tiver uma proposta da Europa. Na chegada, ser um Jorge Jesus? Escreva aqui nos comentários sua opinião, é muito importante. Meus amigos, jornalista diz que José Boto avalia Juninho Capixaba do Bragantino. É isso mesmo, meus amigos. Né? O jornalista José Nicola diz que Juninho Capixaba pode vir a ser jogador do Flamengo. O Flamengo conta hoje com 3 laterais esquerdos, né? Alexandro, Matias Vinha, que vem de contusão, e Ayrton Lucas. Uma possível negociação do Flamengo, uma possível negociação do Ayrton Lucas pode fazer com que o Juninho Capixaba venha jogar no Flamengo e complete o elenco do Flamengo. Queria a sua opinião. Você gostaria do Juninho Capixaba? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Eu vou dar a minha opinião aqui. Acho que ele é um excelente lateral, né? Porém, meus amigos, o Flamengo tem que contratar laterais de seleção. O Juninho Capixaba nunca chegou à seleção e o Ayrton Lucas acho que ainda dá um caldo muito importante. Para fazer essa movimentação no elenco, sinceramente, não há a menor necessidade. Movimentação no elenco que seria muito legal, meus amigos, seria a vinda do Paquetá para o Flamengo. E aí, apesar de ser uma negociação muito difícil, né, vem notícias hoje da Inglaterra que o Paquetá está muito infeliz no West Ham e que tentará uma saída nessa janela do verão. Lucas Paquetá, jornal inglês, tá? Está infeliz no West Ham e quer garantir um retorno ao antigo clube nesse verão. O West Ham está se preparando para uma importante janela de transferências e passará por algumas mudanças. Graham Potter buscará trazer jogadores que possam ajudar a implementar melhor o seu estilo de jogo. Mas antes que possa fazer a movimentação no mercado, o ex-técnico do Chelsea tem que levantar fundos se desfazendo de alguns jogadores. Lucas Paquetá pode ser um dos jogadores que deixará o clube londrino nesse verão. Segundo uma reportagem do Hammers News, o brasileiro está insatisfeito no West Ham e pode acabar garantindo uma transferência. O Hammers desembolsaram a expressiva quantia de 60 milhões de euros para contratar o atacante do Olympique de Lyon em 2022. Suas atuações consistentes pelo clube francês convenceram o time londrino do que ele pode ajudar a dar os próximos passos. Embora se esperasse muito de Paquetá, ele não conseguiu corresponder às expectativas
com exceção do passe longo para Jarro Brown na final da Conference League em 2023. O brasileiro tem se esforçado para dar o seu melhor. Ele atualmente está sendo julgado por acusações de manipulação de resultados. Se for considerado culpado, o jogador de 27 anos poderá ser suspenso para sempre. Isso certamente parece ter contribuído pelo seu mau desempenho ultimamente. Paquetá não está curtindo a vida no estádio de Londres e quer garantir o seu retorno ao Brasil. Ou seja, meus amigos, não é citando nenhum jornalista brasileiro, não é fazendo aí uma dupla montagem de notícias. O que dizem hoje é isso, ele está infeliz lá e ele sonha em voltar para o Flamengo. Quero saber de você, você gostaria de ver o Paquetá voltando a vestir o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante, como é importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.